Imagine viver em um universo onde tudo o que você já fez, tudo o que você já sentiu, não é exclusivo. Agora, pense que em algum lugar, longe demais para ser alcançado, existe uma versão idêntica de você, vivendo uma vida exatamente igual. Parece absurdo, não é? Mas essa é a estranha realidade que o paradoxo do universo infinito nos propõe. Em um cosmos sem limites, todas as possibilidades se tornam inevitáveis. O que isso significa para nossa ideia de singularidade? Será que o que vivemos é apenas uma repetição, um ciclo interminável de versões nossas espalhadas pelo infinito? Esse é o tipo de pergunta que desafia nossa compreensão e, ao mesmo tempo, nos empurra para buscar respostas. Neste vídeo, vamos explorar esse mistério que mexe com a própria noção de existência. Se você acha que está pronto para entender o impensável, continue assistindo. O universo, tal como o conhecemos, tem expandido há cerca de 14 bilhões de anos. Essa expansão, embora constante, não significa que podemos ver tudo. Na verdade, o que chamamos de universo observável é limitado pela distância que a luz percorreu até nós desde o Big Bang, criando uma espécie de bolha com um raio de 45 bilhões de anos-luz. Para se ter uma ideia, é como tentar ver a cidade inteira a partir do topo de uma montanha, mas as montanhas ao redor bloqueiam parte da vista. Você só enxerga até onde o seu campo de visão permite. O universo, da mesma forma, esconde muito além do que conseguimos perceber. Quando falamos em universo observável, parece que estamos falando de algo infinito, mas não é bem assim. É um pedaço do todo. O restante, que não podemos ver, talvez contenha segredos que a humanidade jamais vai desvendá-los. Imagine tentar assistir a um filme onde só podemos ver o primeiro ato. Sabemos que tem mais história, mas não temos como assistir até que a tecnologia nos permita. Por enquanto, esse limite é um lembrete da nossa posição humilde no cosmos, uma janela para o desconhecido. O que vemos no céu noturno é apenas uma fração mínima de tudo que existe. As galáxias mais distantes estão, literalmente, além do nosso alcance visual, como uma ilha distante que não conseguimos visitar. Mas o mais fascinante é saber que, a cada segundo que passa, o universo continua crescendo. E quanto mais ele se expande, mais se afasta de nós, o que levanta uma pergunta: será que algum dia poderemos ver além dessa bolha? Isso nos leva a refletir sobre a real dimensão do que existe, ou talvez, sobre o que nunca veremos. O universo observável contém cerca de 200 bilhões de galáxias, um número tão vasto que desafia nossa imaginação. No entanto, esse número pode ser apenas uma pequena fração do todo. Existem duas grandes possibilidades: ou o universo é extremamente vasto, mas com um tamanho final, ou é verdadeiramente infinito, sem começo nem fim. Cada hipótese traz implicações profundas. Se o universo for finito, significa que há um limite para onde a matéria e a energia podem ir, o que levanta a questão: o que existe além disso? Seria um espaço vazio, ou algo além da nossa compreensão? Por outro lado, se o universo for infinito, surge um paradoxo intrigante. Em um cosmos sem fim, qualquer evento ou configuração de partículas, por mais improvável que seja, acabaria acontecendo em algum ponto. Isso sugere que, em um universo infinito, podem existir múltiplas versões da realidade, inclusive uma onde outra versão de você possa estar lendo este mesmo texto. Esse conceito, além de fascinante, desafia a lógica e nos força a reavaliar o que entendemos por realidade. A distinção entre um universo finito e o infinito não é apenas uma questão teórica, ela influencia diretamente nossa percepção do lugar da humanidade no cosmos. Se vivemos em um universo limitado, podemos, eventualmente, mapear todos os seus cantos. Mas, se for infinito, nossa exploração será eternamente parcial, uma busca sem fim por respostas em um mar cósmico que nunca acaba. O que isso nos deixa é uma certeza desconfortável: quanto mais descobrimos sobre o universo, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Quando tentamos imaginar o formato do universo, nossa mente tende a visualizar algo com bordas ou limites, mas a realidade pode ser muito diferente. Uma das analogias mais fascinantes para entender essa complexidade é a ideia de que o universo pode ser curvo, como uma superfície 4D chamada de hiperesfera. Pense em uma formiga andando ao redor de uma laranja, ela nunca encontrará uma borda,
mas sempre retornará ao ponto de partida, mesmo que tenha a impressão de estar caminhando em linha reta. O universo, da mesma forma, pode ser um espaço onde viajar em uma direção reta acabaria nos trazendo de volta ao início, sem que percebamos um fim definido. Para compreender melhor, imagine um jogo de videogame em um mundo fechado, onde o personagem que caminha para o limite da tela reaparece do lado oposto. Embora a ideia de um universo sem limites tangíveis possa parecer contraintuitiva, essa concepção elimina a necessidade de pensar em bordas cósmicas ou o que existe além delas. Nosso cérebro, acostumado a um mundo tridimensional, tem dificuldade em processar a ideia de uma quarta dimensão espacial, mas a matemática e a física moderna nos fornecem ferramentas para visualizar essa estrutura sem depender da nossa percepção física limitada. Esse conceito de espaço curvo pode, no futuro, ser essencial para explicar fenômenos que ainda não compreendemos totalmente, como a expansão acelerada do universo. Se o espaço em si for curvado, isso pode influenciar como a luz viaja e como observamos objetos distantes. Além disso, levanta questões interessantes sobre a possibilidade de que, em vez de seguir para o infinito, podemos estar explorando o contorno de algo muito maior do que nossa mente pode processar. Mas essas ideias levam a uma questão ainda mais curiosa: qual seria, então, a verdadeira forma do cosmos? Quando pensamos na forma do universo, imediatamente imaginamos algo simples, como uma esfera ou um cubo. No entanto, as possíveis geometrias cósmicas são muito mais complexas e intrigantes. Uma das hipóteses mais discutidas é a de que o universo pode ter a forma de uma hiperesfera, semelhante a uma superfície curva em 4 dimensões. Isso significaria que, se viajarmos em linha reta pelo espaço por tempo suficiente, eventualmente voltaríamos ao nosso ponto de partida, como se estivéssemos caminhando ao redor de um globo. Essa ideia elimina a necessidade de um fim ou borda no universo. Outra possibilidade interessante é a do universo ter uma forma de donut cósmico, ou um toro. Nesse caso, o espaço se conectaria de maneiras que permitiriam o mesmo fenômeno de retorno ao ponto de partida, mas com uma topologia mais complexa. Imagine caminhar por uma estrada e, sem perceber, de repente se encontrar em uma nova dimensão da mesma estrada, como se o espaço tivesse múltiplas camadas interconectadas. Isso não é só teoria, cientistas exploram essas geometrias para tentar explicar fenômenos como a curvatura da luz e a forma como o universo se expande. Essas formas cósmicas também sugerem que a noção de distância pode ser muito mais relativa do que imaginamos. Em uma geometria curvada ou conectada de maneira incomum, dois pontos que parecem infinitamente distantes podem, na verdade, estar muito próximos em uma outra dimensão. A física moderna ainda está desvendando essas possibilidades, mas o que está claro é que o universo pode ser muito mais estranho e fascinante do que jamais imaginamos. Mas isso nos leva a uma ideia ainda mais complexa: se viajarmos longe o suficiente, será que encontraríamos uma versão repetida de nós mesmos? Se o universo for realmente infinito, ele carrega consigo um paradoxo fascinante: em um espaço infinito, tudo o que é possível acontecer, acabaria acontecendo, não apenas uma vez, mas infinitas vezes. Isso significa que, em algum lugar distante, pode existir uma réplica exata do planeta Terra, com as mesmas pessoas, os mesmos eventos, e até uma cópia idêntica de você. Essa ideia não é apenas fruto de ficção científica, mas uma consequência lógica de um cosmos sem fim, onde as partículas se reorganizam em todas as combinações possíveis. É como se estivéssemos dentro de um jogo cósmico onde, eventualmente, as peças se alinham de maneira repetida. Para visualizar esse conceito, pense em um baralho de cartas. Se você embaralhar esse baralho infinitas vezes, eventualmente a mesma sequência de cartas aparecerá mais de uma vez. O mesmo princípio se aplicaria ao universo. Com um número infinito de partículas e configurações, a mesma mão de cartas cósmica pode se repetir em diferentes lugares. Essa ideia é profundamente perturbadora, pois sugere que nossa identidade e nossa singularidade não são tão únicas quanto gostamos de pensar. Entretanto, esse paradoxo também levanta questões filosóficas importantes. Se há versões infinitas de nós mesmos em algum lugar do universo, o que isso significa sobre o livre-arbítrio e a nossa percepção de realidade? Estamos destinados a viver as mesmas vidas em ciclos infinitos, ou existe uma verdadeira singularidade em nossa experiência atual?
Essa questão ainda é um mistério sem resposta, mas nos coloca diante de uma reflexão poderosa. Se o universo é infinito, o que isso implica sobre a própria natureza da existência? E o que mais poderíamos descobrir ao explorar essas vastidões? Embora possamos teorizar sobre a infinitude do universo, a verdade é que nunca poderemos afirmar com certeza se ele é finito ou infinito. As limitações da tecnologia e da física atuais não permitem que vejamos além do universo observável, e isso nos deixa diante de um mistério que pode nunca ser resolvido. É como tentar desvendar o conteúdo de um livro apenas olhando para a capa. Podemos fazer suposições, mas jamais teremos acesso ao que está escondido além da nossa percepção direta. Esse é o grande dilema. Sabemos muito sobre o universo, mas também reconhecemos que o que não sabemos pode ser imensamente maior. Esse mistério não é apenas teórico. Ele influencia como os cientistas constroem suas hipóteses sobre a origem e o futuro do universo. Se soubermos, algum dia, que o universo é realmente infinito, isso pode mudar a forma como interpretamos a cosmologia e até mesmo nossa própria existência. Por outro lado, se descobrirmos que o universo é finito, teríamos que aceitar que há uma parede em algum lugar além do universo observável, algo que poderia transformar completamente a ciência como a conhecemos. No entanto, o fato de que o universo observável é finito já nos dá muito com o que trabalhar. Diante desse mistério sem resposta, a humanidade segue explorando e se perguntando: até onde realmente podemos ir? Esse questionamento não é apenas científico, mas também filosófico. Como lidar com a ideia de que, por mais que avancemos, nunca poderemos ter certeza absoluta sobre o tamanho real do universo? Talvez seja essa incerteza que nos move adiante, sempre em busca de algo maior. E à medida que olhamos para as estrelas, a pergunta permanece: o que mais está lá fora, além do que podemos ver? O paradoxo do universo infinito nos leva a questionar não apenas o tamanho do cosmos, mas também a essência da nossa própria existência. Se o universo realmente for infinito, isso significa que as possibilidades são igualmente infinitas, e que nossa realidade pode estar se repetindo de formas que nem imaginamos. No entanto, seja o universo finito ou não, o que importa é que continuamos a buscar respostas, explorando essas vastidões que nos fazem sentir tão pequenos e ao mesmo tempo tão conectados a algo muito maior. E se você também quer continuar essa jornada de descobertas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os próximos vídeos. O universo ainda tem muito a revelar, e eu estou aqui para compartilhar tudo com você.